24, a nossa conferência de aniversário. Eu sei que já tem programação aqui para alguns grupos, mas eu não vi programação na sexta-feira. Então, na sexta-feira, organizem aí um grupo para estar na Igreja Batista lá do CIA, a melhor igreja do mundo. Eu admito que vocês digam que a segunda é aqui, não tem problema. Mas nós estamos completando 46 anos ali de trabalho naquela comunidade e Deus tem feito grandes coisas por nós, por isso que nós estamos alegres. Então, estejam lá conosco com a graça de Deus. Também, eu não sei qual é o destino da igreja, se a igreja já tem, mas deixa me dar um se vocês não tiverem. No período de carnaval, nós temos um retiro. Aqui a igreja já tem retiro no período de carnaval, irmão. Então, nós temos um retiro no período de carnaval, um retiro espiritual. Será em Catu. Eu não sei onde é, mas os irmãos sabem. Uma vez que eu sou lá de longe, eu estou chegando aqui, eu estou conhecendo um pouco. Mas eu sei, estou brincando, eu fui lá. Catu, serão 4 dias. Sexta-noite, sábado, domingo, segunda, terça. Terça-noite a gente está retornando para casa. Tudo incluso. É um valor, não é baixo, mas é razoável. R$300 por pessoa. Talvez você diga, pastor, dá muito caro. Mas a gente sabe que hotelaria na Bahia é muito caro. E a gente conseguiu aí pelo menos 4 diárias nesse valor de R$300, tudo incluso. Inclusive o ônibus que vai sair do CIA para Catu está incluso nesse valor, tá? Se você deseja ouvir mais e saber mais sobre isso, então fala conosco. Tempo de pregação da palavra, muita diversão, muita comunhão. Nós vamos passar 4 dias naquele lugar. Piscina, uma boa dormida. Esperamos em Deus que seja um tempo muito, muito gratificante. Quero pedir perdão aos irmãos. Algumas vezes a Edmilson falou comigo e algumas vezes não deu certo, né? Pastor que faz muita coisa ao mesmo tempo acaba não tendo tempo para fazer algumas coisas, né? E eu sei que os irmãos muitas vezes têm o maior prazer em convidar, mas eu tenho uma agenda. E graças a Deus deu certo hoje, né? Eu consegui me desvencilhar de algumas responsabilidades lá na igreja e aqui estou, juntamente com minha esposa, Dona Edna, ali. Nós somos casados há 20 e alguns anos. Homem não gosta de data não, né? E nós temos 3 filhos. Nós temos Maria Luísa, com 21 anos, está na Paraíba, ela está fazendo universidade lá, nós deixamos ela lá. E temos 2 conosco, Davi, com 16 anos, está fazendo prova de Enem hoje, e Levi, com 11 anos. Orem por nós, estamos há quase 3 anos na igreja do CIA, estamos aprendendo o jeito baiano de ser. Já gostamos do caruru, acarajé, vatapá, o que tiver naquele, menos as oferendas que tiver no balaio da Bahia, a gente gosta. A gente come de tudo, até xixi. Xixi é gostoso, não? É uma delícia. Nós temos amado a Bahia porque nós entendemos que Deus ama a Bahia. E nós temos agradecido a Deus o privilégio de viver entre vocês. É uma honra muito grande para um cearense que sou eu e a paraibana que é a Dona Edna, né? Então, para nós sempre tem sido um motivo de alegria. E cada vez que a gente vai para uma igreja, a gente louva o Senhor pela graça de poder conhecer mais e mais irmãos. O texto que nós vamos ler e ter como fundamento já foi lido pela irmã, eu não lembro o nome dela, mas está lá em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Os irmãos conhecem bem esse texto. Esse texto, irmãos, faz parte de um compêndio, de um bloco de ensinos de Jesus que começa no capítulo 5, que nós chamamos do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o capítulo 5, ou são os capítulos 5, 6 e 7. Nesta parte
do capítulo 7, Jesus está concluindo o Sermão do Monte, onde ele ensina o seu povo, ensina a sua igreja, o caráter daqueles que iriam fazer parte do reino de Deus, de homens e mulheres que queriam ser salvos e que iriam agora apontar as suas vidas para o céu, mas enquanto não chegassem no céu, esse povo teria um modo de vida que é descrito aqui no Sermão do Monte, que começa no capítulo 5, com as bem-aventuranças. Os irmãos sabem, né? Bem-aventurados os humildes, né? Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que sofrem, e aí por diante. Então nós temos no Sermão do Monte o grande sermão de Jesus, onde ele está dizendo como nós devemos viver em relação a nós mesmos, em relação uns aos outros, em relação ao dinheiro. É nesse sermão que Jesus diz que a gente não deve guardar tesouros aqui na terra, e sim no céu, porque onde tiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Jesus fala dos dois reis, né? Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de agradar um e desagradar outro, ou vice-versa. É nesse sermão que Jesus Cristo vai falar da árvore e dos seus frutos. É nesse sermão que Jesus vai falar sobre oração. É nesse sermão que Jesus vai falar sobre a hipocrisia dos fariseus. Esse sermão é extremamente importante. E para concluir esse sermão, ele então conclui citando uma parábola, que é a parábola dos dois homens e as duas casas. E ele vai dizer: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Jesus Cristo está falando de quais palavras? Destas que ele havia ensinado. Jesus ensinou, Jesus mostrou como deveria viver, e ele diz: agora a responsabilidade de vocês é praticar essa palavra. E feliz e bem-aventurado é aquele que ouve a palavra e põe em prática essa parábola. E ele vai dizer: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras, novamente, pessoas que ouvem e não as põem em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi sua ruína. Ao concluir Jesus este discurso, e não apenas esta passagem, mas todo o discurso, que começa lá no capítulo 5, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Vamos orar. Senhor, nos ajude a compreender a Tua palavra e a praticá-la em nossa vida, para que sejamos assim, como o Senhor disse, casa edificada sobre a rocha. Nós pedimos e rogamos que o Teu Espírito, que conhece o coração de cada um de nós, que sabe como ensinar a cada um de maneira particular, que ele tenha plena liberdade de tomar essa palavra e ensinar a esta igreja, além das palavras desse mero pregador de hoje à noite. Ó Deus, que o Teu Espírito, que inspirou essa palavra, também aclare o nosso entendimento, a nossa mente, para entendermos e aplicá-la. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Abençoado. Amados irmãos, culto de família. E evidentemente não precisamos ser especialistas, nem fazer um grande apanhado de casos para entender que, de fato, as famílias estão em crise. Nós estamos passando por um período em que troca-se de cônjuge como se troca de
roupa. Estamos vivendo, eu creio, numa das fases mais complexas para a família, tanto no que diz respeito ao que é família, definição de família, para o que serve família e quais os papéis de cada um na família. Está tudo bagunçado. E está tudo bagunçado porque as pessoas não estão seguindo um guia correto, seguro. Quem está guiando a família, infelizmente, são os prazeres, são os egoístas, são aqueles que acham e fazem as coisas conforme a sua própria cabeça. E um homem decidir deixar mulher e filhos ir embora, hoje não é tão estranho. E a gente fica se perguntando, por que tudo isso, Senhor? Mas, amados irmãos, todas as famílias, todos nós, enfrentaremos ou já enfrentamos problemas com a nossa família. Porque a nossa família é, de fato, aquilo que nós temos de mais precioso e um ambiente onde Deus trabalha de maneira tremenda para a salvação de almas. E o diabo sabe muito disso. Que destruindo essa família, ele tira um dos ambientes mais propícios de edificação de uma vida, que é a família. Destrua a família e o sujeito que mora nela vive balançando de um lado para o outro. Não é estranho quando nós pegamos um adulto desestruturado, quando nós vamos olhar a estrutura familiar dessa pessoa, a estrutura familiar dele também é desestruturada. Eu sei que Deus pode fazer um milagre, e você pode dizer, pastor, eu vim de uma família, meu pai era um beberrão, alcoólatra, minha mãe não era muito de ligar para os meninos, para nós, filhos, e eu sou, graças a Deus, Deus faz milagre. Amém? Nós cremos na transformação de Deus, mas nós entendemos que um lar desestruturado, uma família cujas bases não são tão sólidas, influencia na formação de quem está ali nascendo, sendo criado e se formando naquela família enquanto indivíduo, enquanto gente. Por isso que eu diria que famílias guiadas pela palavra de Deus não é apenas um assunto bom para se ouvir, é necessário. Não é apenas assunto bom e necessário, é primordial, porque se nós tivermos famílias guiadas pela palavra de Deus, nós vamos saber onde estamos indo, mesmo quando a nuvem, meio a esse caminho, esteja impedindo de ver mais longe. Mas quando nós seguimos a palavra, nós saberemos onde nós iremos chegar. Às vezes, nós encontramos pessoas querendo ser felizes e casando querendo ser felizes, mas seguem e são guiadas por outras instâncias, outras palavras que não são palavras de Deus, e consequentemente vão dar com os burros na água. Vai cair, a casa vai cair. Portanto, queria dizer aos amados irmãos que nesta passagem Jesus nos dá o guia para nossas famílias. Jesus nos dá a receita para termos uma família guiada por sua palavra, e isso vai redundar, vai resultar numa casa edificada que não vai cair a despeito das tempestades, dos rios e aí de tudo que bate fortemente contra aquela casa. Começando aí o texto, diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparada a um homem prudente que edificou
edificou a casa sobre a rocha. Deixe-me perguntar aos amados irmãos, o que é mais importante na construção de uma casa? Os alicerces? Certo. Os alicerces. Outra coisa, alguém acha que é outra coisa? Terreno é importante? Terreno, né? É importante o terreno? Né? Imagina que você pegou um terreno ruim, vai dar muito trabalho, né? Eu venho de um estado que é muito plano. Salvador é muito... É tanto que é todo Salvador e redondeza, né? Pra gente é tão estranho essas casas assim, uma em cima da outra, morro vai, morro abaixo, morro em cima. É tão estranho, mas é por causa do terreno. O terreno, de certa forma, dá uma forma às casas. Mas será que o mais importante são os alicerces? O mais importante é o terreno? O que você diria do material que se usa? Qual é o mais importante? O material que usa ou o alicerce que se faz? Talvez os dois, né? Todos nós sabemos e nós pensamos diretamente que quando se pensa em construir uma casa, o mais importante é ou o terreno ou o material que se usa. Mas nós estamos enganados em relação a isso. O mais importante na construção de uma casa não é o terreno onde se constrói, porque inclusive pode se construir sobre uma areia. Não pode? Pode, esse cara construiu. Ele só teve o cuidado de cavar até encontrar a rocha. Então não é o terreno. O lugar, ele construiu no lugar que chovia, o rio levantava, né? Mas ele construiu. O mais importante na construção de uma casa, e o texto nos dá esse entendimento, é o construtor. É o construtor, claramente. A construção de uma casa passa primeiramente por quem vai construir. Só isso. A construção de uma casa necessariamente passa pela pessoa que vai construir a casa. E, amados irmãos, nós precisamos entender isso, porque o que Jesus está dizendo aqui não é tanto sobre casa, é sobre quem constrói uma casa. E Jesus vai dizer que o resultado do ser prudente, sábio ou nécio, o resultado disso é uma casa edificada sobre a rocha ou uma casa edificada sobre a areia. Mas quem decidiu? A casa não tem poder de se dizer assim, eu quero ser construída. A casa não tem vontade, paredes não têm personalidade, parede não decide se vai ficar aqui ou se vai ficar aqui. Quem é que decide? É o construtor. Quem foi que disse que essa viga ia ficar aqui? Foi ela? Eu não quero ser a última não, eu quero ser a primeira. Quem foi que construiu aqui? Foi você. Essa viga aqui reclamou? Não. Quem decidiu? Foi você. Se cair é ele o culpado. Somos nós. Né? Gente, acabemos com essa história de que minha casa é resultado da vizinha, do fulano, do beltrano. Nossa casa reflete o que nós somos. Eu estive lendo que os arquitetos, para não perder muito tempo num projeto, sabe o que eles fazem primeiro? Ele estuda com quem ele vai trabalhar. E ele conversa com aquela pessoa sobre um bocado de assunto. E dependendo da personalidade dessa pessoa, ele vai sugerindo algumas coisas. Porque ele sabe que aquela pessoa quer que a sua personalidade seja refletida na sua casa. E aqui eu não estou jogando pedra em ninguém. Você chega na casa de um irmão, meu amigo, tem móvel por todo canto. Você passa assim,
assim, ó. Aí é um jarro aqui, é outro jarro aqui, é outro jarro ali, outro jarro ali. É coisa de todo canto. Não estou reclamando, não. Mas aquilo é a personalidade da pessoa. Ela arruma a casa dela de acordo com a sua personalidade. Tem outro que é um sofazinho lá no canto, uma cadeira no outro e tchau. Tá bom demais. Porque também é a personalidade dessa pessoa. É o que ela gosta. E aqui não tem nada a ver com pobre ou rico, não. Porque eu já vi pobre, inclusive, juntar um cara de lata, assim, num canto, assim, botar um negócio em cima, arrumar. Ela é da personalidade dessa pessoa. Ela gosta de ter muitos móveis. Isso reflete a personalidade dela. E o que eu estou dizendo com isso? Que a casa não tem vida própria. Ela é resultado de quem a constrói. Sua casa é a sua cara. Por incrível que pareça, a construção de nossas casas, irmãos, passa por aquilo que somos. Estou muito convencido disso, de que não é a casa que faz o homem, mas o homem que faz a casa. Você não é o que sua casa quer, mas sua casa é o que você diz ser. Jesus Cristo, inclusive, dá a diferença entre esses dois homens. Primeiro ele diz, todo aquele, e aqui não há exceção. Não pense que você fazendo e tomando decisões erradas, as coisas vão dar certo. Se você não seguir a palavra de Deus, vai dar certo nas últimas resultados. E a gente é espertíssimo ou para nos enganar. Você já viu jovens? E aqui eu quero falar com os jovens. Se você olhar no mundo do crime, você não tem um exemplo bom. Mas o jovem que entra no mundo do crime acha que com ele vai ser o quê? Diferente. Mas não é só o jovem que se engana, não. Nós achamos que se construirmos nossa casa fora dos padrões de Deus, Deus vai fazer alguma coisa para dar certo. Mas a Bíblia é muito enfática em dizer, todo aquele, isso sou eu, você, Maria, José, João, quem quer que seja, todo aquele, pois que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente. É a primeira característica do homem. Porque o homem é o mais importante na edificação da casa. E eu estou falando homem, não é homem macho. É homem no sentido genérico. É no sentido de homem e mulher. É dizer que a construção da casa depende da prudência de quem a edifica. E esse homem edificou sobre a rocha. Ora, irmãos, a importância suprema do homem é maior do que a dos alicerces. É o homem que decidiu colocar, foi o homem que decidiu colocar o alicerce. Não foram os alicerces que decidiram escolher o homem. Foi o homem que escolheu. E diz aí, e desceu a chuva. Correram as correntes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Interessante que Lucas, falando sobre esta mesma passagem, Lucas vai dizer que esse homem cavou, ou seja, deu trabalho, custou suor, custou dinheiro, custou planejamento. A prudência desse homem é vista na forma de como ele quer montar a sua casa. Prudência, irmãos, e insensatez tem a ver com a construção da casa e não com o material que se usa. Porque o material que se usa, onde se constrói, como se constrói, passa pela sabedoria ou a prudência de quem constrói. Eu costumo dizer tem gente aqui que ainda não casou, né? Que casamento é como construir uma casa. Começa com o namoro, a escolha do terreno.
Você vai olhar o terreno, está na rua boa, porque depois de construir lá, vai reclamar. Eu não queria construir nessa casa não queria ter construído aqui não, passa muito ônibus aqui, é poeira para lá, poeira. Não tem mais jeito, comprou, agora. É namoro, é a época de abrir os olhos. Depois fecha os olhos e abre o coração. Mas na época do namoro é a época de comprar o terreno. Olhe, meu irmão, olhe, preste atenção. Essa pessoa que você está namorando é um bom terreno? Dá para você cavar alicerce nele ou não? Dá para montar uma casinha nele ou não? Se não dá, muda para outro terreno. Pede direção a Deus. Porque edificar uma casa é um negócio complexo. Nós compramos um apartamento e a gente sempre morou em casa, compramos um apartamento. Eu acho que se a gente tivesse morado uns 3 meses lá, talvez a gente não teria comprado. Porque pense para se adaptar a apartamento, como é difícil para quem mora em casa. É o vizinho de cima que bate com o solado do seu sapato. É o vizinho de lado assim que grita e é como se estivesse dentro da sua casa. É um bocado de incômodos. Quem mora aqui de apartamento? Só alguns já sabem mais ou menos o que é isso, né? É um som, é um negócio complicado. Namorar é uma coisa melhor do mundo. Mas precisa saber que terreno é este. Porque o noivado comprou o terreno. Comprou o terreno. Né? E aí começa a cavar os alicerces, né? Mostrar lá já para os outros e tal. Constrói a casa. Depois que constrói a casa, camarada, tchau. Vai ser feliz com a graça e a bênção de Deus. Esse rapaz escolheu um terreno, os alicerces, porque ele era sensato, ele era prudente. A falta de prudência e de insensatez tem sido a causa de muitas ruínas nas famílias. Infelizmente, às vezes a pessoa coloca a culpa no diabo, na sogra, e muita coisa. É minha sogra, pastor, é meu cunhado, a sua casa, quem tem que construir é você. E você é responsável. Seja macho para dizer ao seu sogro ou à sua sogra que quem manda lá é você. Porque a responsabilidade é sua. Seja macho para dizer ao seu cunhado que da porta para fora, ele pode fazer o que quiser. Da porta para dentro, é você quem dita as regras. Que os seus filhos são criados pelo que você diz. Às vezes, gente, nós encontramos pessoas confundindo as coisas em relação à construção de sua casa. E famílias, pelo amor de Deus, não deem a outro o direito, o privilégio de guiar a sua família. Pais, criai os vossos filhos. Não é vó, cria os seus netos. Hoje nós temos uma multidão de garotos criados pela avó. Eu não estou dizendo que é ruim, porque na ausência de alguém, tem que alguém criar, claro. Mas quem tem que criar é pai e mãe. E eu digo aqui com duas ênfases. Primeiro, você como pai, não joga os filhos nas costas de seus pais, não, dos avós dos seus filhos. Cria eles. É você. Deus vai abençoar. Irmãos, eu nunca vi alguém tão mais pobre do que minha mãe, que criou 6 filhos. Criou 6. Às vezes nós temos um casal com 2 filhos que precisa ficar atormentando os seus pais para dar isso, dar aquilo. E eles 2 saudáveis podem trabalhar e podem sustentar suas casas sem dar trabalho aos velhos, que às vezes com um salário pequeno ainda tem que dividir com remédio e menino. Cuidado com isso. Pais, criar os nossos filhos. Não é babá. Você pode até ter alguém para te ajudar, mas é você que cria, que conduz, que diz o que o menino tem que ser e tem que fazer. Prudência. Prudência. A mulher sábia e a tola
derruba. Irmãos, cuidemos com isso. Tantas responsabilidades, mas também é um privilégio. Diz o texto que esse prudente construtor fez uma casa que desceu a chuva, correram os torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Quem decidiu cavar até a rocha? O homem sabe. Mas nós aprendemos outro princípio: que toda a sabedoria do mundo, toda a prudência do mundo não garante uma boa e excelente casa segura. Porque nós precisamos de algo além de nós. Nós precisamos de algo mais forte do que nós, que resiste a tempo e chuva mais do que nós, que segure a nossa casa. E amados irmãos, nós temos, pela graça de Deus, Jesus na nossa vida. Nós temos esta rocha. Nós devemos ser prudentes, nós devemos ser honestos, devemos ser sábios construtores, escolhermos o que nós devemos colocar em nossa casa. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, mas lembremos que nós não somos suficientes. Toda a nossa sabedoria, todo o nosso conhecimento não é suficiente para guiar uma família até o final, porque tem problemas, situações que toda a nossa força, toda a nossa sabedoria não é suficiente para resolver. Por exemplo, chuva, ventos, rios não estão sob o nosso controle. Alguém controla aqui o vento, a chuva? Não. São naturais. Quem é casado há 1, 2, 3 ou mais anos sabe que os problemas são tão presentes na nossa vida. Não tem como evitar. Às vezes a gente enfrenta problema com a gente mesmo. Às vezes a gente enfrenta problema com o cônjuge. Às vezes enfrentamos problemas com os filhos. Nós não temos muitas vezes sabedoria. Mas irmãos, se nós estivermos na rocha, nós teremos esta prudência, essa sabedoria. E quem é a rocha? Jesus. Jesus sabia que todos nós iríamos enfrentar ventos tempestuosos em nossa vida, querendo estragar a nossa vida, querendo derrubar a nossa vida. E aqui nós lembramos, esses ventos não são impessoais, tem um nome. O diabo veio fazer o quê? Destruir. É a palavra que nós encontramos aqui. Grande é a sua destruição ou a sua ruína. E irmãos, lembremos que o diabo vai querer detonar a sua casa. Ele vai querer destruir, e com ímpeto, com força. Não estranhe o fogo ardente que está no meio da família, querendo transformar o campo de harmonia em campo de guerra, o campo de paz em campo de muitos tormentos na nossa vida. Quantas vezes a gente está bem e de repente um climazinho, uma palavrazinha, um olharzinho, esculhambou tudo. Aí passa um dia sem falar, 2 dias sem falar. É assim na sua casa? Não, é só na casa de gente que a gente conhece, não é na nossa casa. Uma palavra dita e aí acabou a paz. E a gente precisa ter cuidado, muito cuidado, porque o diabo anda ao nosso redor, irmãos, querendo nos estragar. Cuidemos muito com isso. Esse homem é prudente, porque ele cava até a rocha, e essa rocha é Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 diz que não há outro fundamento. E amados irmãos, eu queria te dizer isso, claramente isso. Não temos condições em nós mesmos de edificar nossa casa sozinho. Por isso nós devemos clamar ao Senhor, pedir ao Senhor. Salmo 127, 1 diz o quê? Se o Senhor não edificar a casa, em vão edifica
ou trabalham aqueles que edificam. Irmãos, nós somos dependentes de Deus. Mas graças a Deus nós temos um edificador. Nós temos alguém que se interessa por nós. Alguém que quer nos ver com uma casa firme, contra todo vento, contra toda chuva. E Ele é a rocha. Construa a sua vida em Jesus. Agora, amados irmãos, lembremos de que como é que nós podemos construir uma vida de Jesus, em Jesus? Vindo para a igreja, cantando aqui, também. Mas, amados irmãos, lembremos que esta palavra não vai surtir efeito nenhum, se não praticada. Não basta ser crente, tem que praticar a palavra de Deus. Ah, eu sou da igreja Betânia, meu casamento já está blindado. É assim? Não. Ah, eu já me converti e a minha casa, meu casamento está blindado. É assim? Tem que praticar a palavra de Deus. E amados irmãos, se tem um ambiente, se tem um lugar difícil de se praticar a palavra de Deus, é a igreja. Não, aqui é beleza, todo mundo arrumado, todo mundo cheiroso, aqui a gente é educado, não levanta a voz para ninguém, aqui a gente ora, a gente lê, inclusive lê a Bíblia aqui, em casa. Em casa, lê a Bíblia, orar, não levantar a voz, clamar a Deus sempre, bonita a oração. Se tem um ambiente que nós temos dificuldades de colocar a palavra em prática, é no contexto da família. E olha, irmãos, a Bíblia diz que mulheres, vocês que têm maridos não crentes, ganhem com o seu exemplo. Ou seja, um sermão é menor do que uma vida que esse sermão é encarnado. A Bíblia diz que nós devemos viver a vida comum do lar com sabedoria, cuidando do nosso cônjuge. E, amados irmãos, tenhamos isso em mente. A casa passa primeiramente por quem vai construir, a prudência de quem vai construir. E pensando nisso, nós entendemos que somos nós os definidores de onde nossa casa está sendo construída e como ela vai resistir. Se você olha para um casal, tem algum casal aqui que tem mais de 20 anos de casado? Tem? 20? 30 anos? Alguém 30? Aí, normalmente, a gente olha essa turma aí e diz, fulano e tal teve sorte. Cláudio teve sorte. Como é o nome da tua esposa, Cláudio? Francisca. Teve sorte. Também Francisca, né? Gente, nós atribuímos muito trabalho de quem está na obra à sorte. Mas não foi sorte. Pode perguntar ao camarada aqui quantas vezes que ele teve que negar a si mesmo. E não pergunta a mulher dele, porque senão às vezes vai multiplicar, né, Cláudio? Mas, irmãos, às vezes a gente vê o casal bonito para que sejamos sábios construtores. Não apenas pessoas inteligentes, mas sábios construtores, que sabem tomar as decisões corretas. E uma delas, mais sábias, é construir sobre Jesus. Ele morreu na cruz para nos dar a vida e vida eterna. Ele morreu naquela cruz para nos garantir que nem vento nem chuva iriam nos destruir. Esse Jesus que nos comprou pelo seu sangue, Ele quer que sejamos felizes na construção de nossa vida, de nossa casa. Mas só conseguiremos fazer isso quando nós estamos nele, firmados nele, alicerçados nele. Eu não sei, meu irmão, minha irmã,
como tem sido a construção da sua casa. Se você é um severino ou você é um homem sábio, uma mulher sábia. Começa a partir de hoje demolir algumas construções que você fez que tem deixado a sua construção frágil, e começa a cavar até chegar na rocha de Cristo. Toma a decisão no coração de depender de Jesus mais, de não fazer do seu jeito, mas fazer do jeito de Cristo. Ó Deus e amado Pai, abençoa, Deus, essa palavra no coração de cada um de nós, construtores de nossa própria casa. Derrama a tua bênção de sensatez, de sabedoria, para que possamos, ó Deus, criar nossos filhos, cuidar dos nossos cônjuges, construir casas na obediência da tua palavra. Pedimos ao Senhor que nossos corações sejam dependentes de Ti, que entendamos que todo o nosso saber, todo o nosso conhecimento não é suficiente para manter a casa de pé sem estarmos na rocha, Senhor Jesus. Ajuda-nos a clamar a Ele, a buscar a Ele, a depender dEle, para que tenhamos sempre uma casa forte. Nós oramos, nós pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém.